que rolar uns merchan, né? Tipo assim. É claro. Uau! Que bom que já tá gravando. Uau! Uau, que empresa é essa? Que coisa incrível esse molho. Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando começar aqui. onde, mano? Vixe. Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um podcast. Estou aqui Mais com um. ele, de sempre, Paulo Perim. Tamo junto, mano. Tamo E aí, galera? Vocês separados, Todo que mundo ele bem? tá com a voz meio... Hollister. Vou ficar calado e Fica, depois sou fica, cancelado. fica. Sedutora, não, a voz sedutora. É, tá uma sedução na voz. Não piora, pô. Não vou piorar aí, cara. Fala, Vamos, tô te ouvindo. Hoje a gente tem que falar, né? Fala. Mano, o convidado aqui não tá nem aí, já tá metendo batata pra dentro. Uau! Uau. Eu já vou aproveitar e apresentar esse nosso convidado, Rick Ribeiro. Estamos aqui com ele. Cara, gestor de tráfego sensacional e muito mais que isso, né? É pai, é esposo. Acho que o que dá mais trabalho? Gestão de tráfego ou ser esposo? Amor, te amo. Rapaz, é uma briga boa, né? Uma briga boa. Mas... Deixa pra lá, vamos deixar pra lá. Eu vou aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. Cara, queria agradecer demais o Tato Chicken que mandou pra gente. Cara, não. Ah, tá funcionando. Mandou pra gente esse balde de frango. O que tem a TV? Eles não mandaram o logo, pedi, não Mandou aquele mandou. dia, não mandou? Não, Ah, não. Eu vou ligar depois. vou ter que... Chroma aqui. Croma. Aqui já... Nada que não resolve. Ô, editor, te agradecendo pelas ideias. Mas, cara, franguinho sensacional. Chega na tua casa aí, rapidão. Quente pra caramba. Quente pra caramba. Quase queimou a mão do Paulo. Show. Mas é isso aí, cara. Eu não posso fit, deixar né? de falar. Hã? É fit? fit, né? Eu não sei. Frango é fit, né? Peçam o creme de alho, gente. Tá incrível. Franguinho de... Esse creminho de alho é bom, né? Mas, ô, sabe que é melhor do que frango de alho? Frango de alho. Não, mas esse aí eu nunca comi, não. Gente. Melhor do que molho de alho. Ah, Cara, tu aprender a falar inglês em 3 meses, mano. 3 meses? Mano, até 3 Fluente? meses. Conversar. Fluente um pouquinho mais. O que é fluente? Me diz aí, o que você entende como fluente? Cara, eu chego lá e vou conversar e todo mundo entender 99%. Não, um americano vai entender 99% do que eu tô falando. Em 3 meses eu tô Em conseguindo? 3 meses você consegue viajar pra lá e conversar tranquilo. Ah, Lucas, meu inglês é fluente no sentido de... Cara, tu quer palestrar num TED Talk? Não. Vai fazer uma apresentação numa empresa e tudo mais. Cara, tu já vai estar pronto? Cara, ainda não. Muito pouco. Mas em agosto a gente resolve o problema da fluência. Então, vocês... é a chave. Compra agora, já faz. A hora que chega lá em agosto a gente já flui você. Deixa eu te perguntar. Tem uma viagem marcada para tal cidade dos Estados Unidos. Daqui a 3, 4 meses. Eu consigo chegar lá, me virar... Tu desenrola, tu não passa fome, tu vai ao banheiro. Tudo bem que o povo fala, não, tu não passa vergonha. Meu pai chegou nos Estados Unidos em 2010, meu pai fala espanhol, fala nada de inglês. Aí tiveram algumas ratos, uma delas foi ele chegar no Popeyes. Popeyes é uma empresa também de frango frito, lá da gringa. Ele chegou lá e ele... Yes. Só que ele sentou, mano. Veio um balde 3, 4 vezes o tamanho desse daqui, só pra ele, pra minha mãe. Minha mãe olhou pra ele aqui, eu... Yes. Cara, isso não vai acontecer contigo, cara. Tu aprendendo, o que acontece? A grande maioria das pessoas aprende inglês como? No decoreba. Quer aprender uma porrada? Não, cara, isso aqui não tem decoreba. Tu vai aprender a formar frase, vai aprender a falar direitinho. Cara, é uma metodologia fantástica. E, cara, 10 de 34,70, mano. É muito barato. É mais barato que demais. o podrão. Eu acho que nem o Maranhão tá nesse preço. Tá nesse Não, preço? tá mais caro. O podrão tá mais caro. Acho que até Tá o mais podrão caro. tá mais caro. Então, assim, cara, te evita de E entupir aí? uma veia e você ainda aprende a falar inglês. Então, é isso aí. E eu Boa queria aqui... coragem, Foi boa boa, não foi? E eu queria aqui, cara, começa... Tá, quem pergunta isso é você. Pergunta aí pra ele começar se apresentando, que eu quero uma batatinha. Irmão, bora lá. Conta um pouco pra nós da tua história. De onde você veio, quem você é, tua família. Que Como voz. você tá hoje. Uau. Relaxa, não vai tremer. Tá? Mais tarde a gente conversa assim mais Tô ficando. pertinho.
Relaxa. Ficando intimidado com essa voz. Cara, vamos lá. Eu sou, desde adolescente, um vendedorzão mesmo, que batia de porta em porta. Show. Comecei empreendendo cedo, assim, vendendo uma marca de skate, de roupas. Né? Roupas, acessórios de skate. Qual marca? Cara, vocês não vão lembrar. Ela se chama Bastard. Isso era onde? Lá de Santa Catarina. Santa Catarina. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Que legal. Na verdade, uma cidade pertinho lá, mas eu só nasci nela e já fui para Blumenau. Então, blumenauense. E desde 2002, daí vim para cá. Então, já estou mais tempo aqui em Palmas do que em Blumenau. Então, hoje eu sou um palmense, né? De carteirinha. Mas tem um plano de vida, entendi. Mas comecei lá já muito cedo fazendo minhas vendas. Era uma mistura de sacoleiro com representante, assim. Então, vendia para lojas e também vendia em casa, tal. E fiquei um bom tempo nas vendas de produtos, nessa área que eu gostava muito, assim, de surf skate, né? Também de futebol ali, jogava bola na época. E uma grande virada para mim foi quando eu parei de vender produto para vender serviço. Porque daí eu comecei a atuar no meio da publicidade, da comunicação. Encontrei uns amigos, isso já em Palmas. 2002 já estava aqui. Encontrei um pessoal que trabalhava com a tal da publicidade, né? Para mim, na época, era tipo assim, vender vídeos e vender propaganda, e era muito leigo na área, né? E como eu era bom de vendas, atendimento, o pessoal tinha muita dificuldade de prospectar. Isso é milenar, né? É padrão, incrível. né? Onde eu vou, o pessoal precisa de cliente, tem dificuldade de vender. E daí eu me adaptei muito bem nesse meio. Vai ser difícil aqui, né? Vai. Me adaptei. Mistura os 3 molhos, velho. Só uma paradinha, pardão. Ô, Tados, obrigado. Que eu tô vendo vocês aí, molho, fica difícil falar. Cara. Mas, então... Os 3? Continuando. Comecei a atuar com vendas e atendimento nessa área de publicidade e comunicação. E aí comecei a ter muito contato com videomakers, com designer gráfico, né? E não fazia exatamente aquilo, mas vendia, atendia, estava sempre nessa área. E aí fiquei uns bons anos nisso. E a segunda virada, né, que é a terceira fase da minha vida profissional, assim, eu diria que quando eu fui de vender serviço de comunicação para começar a vender tecnologia. Eu fui trabalhar numa empresa. Na verdade, eu fui prospectar essa empresa, oferecer para eles serviço de publicidade. Era um banco digital na época. E quando eu me deparei com aquela empresa de tecnologia, porrada de desenvolvedores, programadores lá. Na época eles trabalhavam com aplicativos de solução de pagamento, máquinas de cartão, essas coisas. Eu fiquei de cara com aquilo, né? Falei, uau, nunca tinha tido esse contato direto, assim. E aí eu fui e deixei meu currículo. Coisa que é muito difícil eu fazer. Porque quem empreende não caça emprego, né? Muito difícil. Então a gente considera uma jaula, né? Quando você tem um emprego ali de 8 horas. Mas nessa empresa eu lembro que eu deixei meu currículo e falei, cara, preciso vir trabalhar aqui e aprender isso aí. Eu entro aqui para vender, para atender. E aí eu fiquei cerca de 3, 4 anos nessa empresa e aí virou muito a chave para mim. Porque eu comecei a ver, por exemplo, um produto de R$6, que era uma conta digital naquela época. Uma mensalidade de R$6, só que com 500 mil de usuários. Caraca. E aí a minha cabeça fez pau, por quê? Eu falei assim, caramba, dá para enriquecer, ficar milionário com um produto de R$6. Basicamente uma conta digital ali, né? E aí entrou na minha cabeça essa coisa do vender em grande escala. Porque eu vi que através do digital, através do marketing digital, da internet, desse mundo, a gente conseguiria, por exemplo, colocar ali um e-book, colocar um produto de R$10 e vender para 10 mil pessoas, né? E era uma época... Quanto tempo tu ia levar para fazer isso de porta em porta, né? Na Justamente. Época lá, entendeu? Totalmente. Então, assim, até vejo hoje ainda algumas pessoas que trabalham dessa forma. O camarada sai na rua, vai bater de porta em porta nas empresas. E eu agora, nesse momento, faz uns 4, 5 anos que eu não sei mais o que é isso, né? Porque a gente aprende a se posicionar no digital, aprende a ser encontrado onde as pessoas estão buscando na internet, que é uma rede de pesquisa do Google, que é um marketplace.
Então você começa a prospectar em outro nível. Eu nunca mais tive que sair da minha cadeira em casa para prospectar um cliente. Já começa por aí. E essa escalabilidade de você conseguir vender e alcançar muita gente com pouco recurso, ela mudou totalmente o jogo. E aí, nessa época, tive um tempo nessa empresa, aprendi demais com... Até quero deixar a indicação dele aqui, o André. Era o meu chefe nessa época, o dono dessa empresa. Vai dar um ótimo papo com ele aqui, se vocês chamarem. Tô te esperando. E Só vem. Eu faço esse lobby aí, quem sabe rolam uns outros tipos de patrocínio aí também e tal. Enfim, ele me ensinou muito. Foi a primeira vez também que eu tive contato com um cara que sabe ganhar dinheiro, né? Vamos colocar desse jeito. É o cara que sabia a ciência do faturar, ganhar dinheiro. Então, aprender de perto com um cara desse ali, né? Diariamente, também mudou muito para mim. Quando eu me desliguei dessa empresa, que ela estava num processo de ser vendida e tal, né? Como qualquer startup, o camarada faz já pensando em vender ela. Outro tipo de aprendizado que eu tive. Eu fui trabalhar autônomo e daí eu entrei nessa área da gestão de tráfego, na tecnologia, como autônomo mesmo. E aí comecei a andar com as próprias pernas. Eu tô PCD temporário, gente. Calma. Comecei a andar com as próprias pernas ali. Delícia, né? Coisa boa. E... Foi legal pra Ouve o barulhinho. Não precisa chegar, não. Tem como dar um close nisso? Aí, mano. E aí comecei... Onde é que nós estávamos? Então? né? Pois é, daí eu comecei a comer frango, não. Comecei a vender frango, não, também não. Comecei a andar com as próprias pernas ali, né? E atuar na gestão de tráfego mesmo. Então, eu comecei a fazer uma fusão da minha área de vendas com a área do desenvolvimento de tecnologia. Que são duas áreas que se conversam muito pouco. Se você for conversar com um programador que desenvolve software, ele normalmente ele não tem veia. Igual o pessoal da publicidade, da comunicação, a mesma dor que eu encontrava ali. O pessoal tem dificuldade de vender, de prospectar cliente. E o programador, ele tem isso muito mais ainda, né? Ele tem multiplicado por 10. E de alguma forma eu consegui reprogramar meu cérebro ali para atuar com as duas coisas. Então eu comecei a arranhar alguma coisa de desenvolvimento, mexer com as plataformas e mexer um pouquinho ali com parte de programação simples, aliado ao marketing, ao poder de estratégia, de venda e tal. E aí eu virei esse profissional que é um estrategista, né? De vendas digitais, é assim que eu costumo colocar. Mas o pessoal hoje está muito na moda ir atrás de um gestor de tráfego. Eu me coloquei, né, nesse mercado como um gestor de tráfego. Mas não só essa área de gerenciar anúncios, gerenciar dados, mas eu também atuo muito com estratégia de venda online e tal. Então é mais ou menos essa aí a minha história. Nesse meio tempo, casei, tive meus filhos, sou palmense de coração, assim, né? Tem quantos, filho? Tô com 2 filhos no momento. Já vem o terceiro? Rapaz, a gente conversa bastante sobre isso, mas tá faltando pique, né? Chega uma hora da nossa vida. Alô? Farma Mais? De repente, chega uma parte da vida... Farma Mais, eu não sei, mas aquele melzinho, como é que é o nome daquele negócio? Tá ligado? É pro pessoal mais de idade. Melzinho. Pode tomar que você vai... Rapaz, mas se é o gás que tá faltando. E agora que meus filhos estão ficando mais independentes, um pouquinho assim, a gente consegue dar uma saída só eu e a esposa de vez em quando, a gente começa a pensar, será que eu vou para um terceiro aí? Mas é uma possibilidade pendurada aí. O mais velho ajuda a cuidar do mais novo quando você sai. Sim. Já tem Só que cuidar de bebezinho é diferente. Não, aí de bebezinho não dá. Precisa da gente ali perto, entendeu? Mas, cara, eu achei engraçado, não, achei muito interessante você falando, porque assim, a grande maioria das pessoas, e eu acho que os gurus da internet falam muito disso, né? Que vou vender um curso de tráfego. A gente até, o Jorge está aqui de trás das câmeras, teve o estagiário aqui, comprou um curso de drop. O cara faz isso, faz aquilo, sabe aquela promessa milagrosa? Isso acontece muito e tanto na publicidade, eu vim da TI, então eu sei bem como é que é o lado de lá, agora eu estou na publicidade e nos dois lados você ouve o quê? Você tem que ser muito bom, você tem que ser muito mais... Mano, todo mundo fala que você tem que ser bom, ninguém te ensina a vender. Uhum. Aí você sai, aquilo que a gente estava conversando mais cedo, você sai da faculdade e você não sabe o que fazer, ou você
Cara, é essencial para um bom gestor de tráfego ser um bom vendedor? Boa pergunta. Tem muitas situações nisso aí, né? Mas assim, vamos lá. No que se Vocês estão refere... conversando aí que eu vou comendo. No que se refere... Batatinha pra cá. Não tô podendo Tá falar sendo, muito. tá sendo uma atuação muito intensa nesse papo aqui dessa comida, né? Tá participando bastante A dessa... concorrência aqui tá... Vamos lá. No que se refere à gestão de tráfego como profissão, eu te diria que não necessariamente você tem que ser um bom vendedor, tá? Para você conseguir prestar serviço de gestor de tráfego. Ele virou como uma profissão parecida com você ser videomaker, você ser um designer gráfico, social media. É uma profissão que toda empresa daqui para frente vai precisar de um técnico de anúncios, alguém que sabe te posicionar, subir um anúncio, gerenciar essa verba de anúncio. Então, assim, não necessariamente essa pessoa precisa ser expert de venda. Ela precisa saber fazer bem aquilo ali para ser contratada por uma empresa. No caso, executar a plataforma. Exatamente. Só que o que acontece? Quando você fica bom só nisso, como em qualquer outra área, você vai ser um bom empregado. Nada contra você ser um bom empregado. Tem gente que é tranquilo. Eu quero ser contratado por uma empresa. É necessário, né? Quero ser contratado por uma empresa, quero prestar só meu serviço ali e receber meu salarinho ali, trabalhar Cara, minhas com 8 horas por estabilidade, dia. não tá errado isso também. Não está errado, com certeza. É muito do seu perfil. Tem gente que... Estabilidade existe? Aí Alô, você... Flávio Augusto? Mas na cabeça deles existe. A filosofia é O cara busca ali. fazer Né? uma pergunta profunda agora, né? Pra mim, não. Pra mim, não existe. Mas Não assim, tem como existir. porque... Eu não consigo ver onde as pessoas Não, colocam volta, gente. Não, que estabilidade existe. não, eu não gosto de polêmica, para com isso. É porque assim, a gente tem essa visão, né? A gente foi muito bem treinado no nosso país para isso. Para você pensar assim, eu tô com meu emprego, minha carteira tá assinada, tudo certo. A gente não se pergunta se aquela empresa que eu tô trabalhando, ela... Tá preocupado com Ela vai quebrar em algum momento. Eu nunca pensava assim, tipo, essa empresa que eu tô trabalhando um dia pode quebrar, pode dar ruim, pode me mandar embora. A gente não pensa por aí. Então, filosoficamente Quebrar, falando... não sei, mas tá crocante, mano. Tá chicken, não tá sendo suficiente um balde, né? Fica a dica. Próxima vez. Próxima vez. Então, assim, não. Né? Mas vamos lá. Voltando ali. Para você ser um bom empregado de uma empresa, você não precisa ser um expert em venda. Você precisa aprender a mexer com as plataformas, com a ferramenta, analisar o que está acontecendo ali para transformar esses dados em marketing. Então, primeiramente, um gestor de tráfego, ele não é um subidor de anúncio, porque subir anúncio qualquer um aprende rápido. O meu filho de 12 anos, uma vez eu mostrei para ele como se sobe um anúncio no gerenciador, ele já estava subindo. Mas como você pega tudo aquilo que está acontecendo ali e transforma em resultado, em venda, em marketing, em estratégia. Então, para mim, o gestor de tráfego ele precisa ser uma pessoa que manja de não só de usar a ferramenta, mas que sabe analisar esses dados, tá? Mas para analisar esses dados, você não tem que ter uma noção boa de venda? Então, como você monta um funil? Se você Então, não entende... É porque, por exemplo, você perguntou sobre o gestor de tráfego. Não necessariamente o gestor de tráfego monta um funil. Às vezes já recebe, às pronto, vezes ele quem só vai, executa. às vezes quem vai planejar o funil é justamente o marqueteiro, o estrategista, o vendedor, o publicitário. Porque o gestor de tráfego, falando da forma mais básica, ele não é alguém que cria conteúdo, ele não faz os vídeos, as Sim, imagens, sim. as fotos, e ele também não é exatamente o estrategista da venda, do produto e tal. Ele vai gerenciar aquela parte técnica de veicular os anúncios. É como se fosse um cara lá na época, na televisão, no rádio, o cara responsável em veicular aquilo da forma certa. Então, não necessariamente esse cara tem que ser um estrategista vendedor. Agora, eu ia comentar essa outra parte que você falou. Isso a gente está falando da profissão clássica ali, gestor de tráfego. Mas se você for alguém que empreende, é fundamental a habilidade de venda. Eu não consigo pensar hoje numa empresa honesta que esteja funcionando no mercado autônomo, normal, que não tenha habilidade de venda, né? A habilidade de criar uma estratégia de marketing de vendas, um funil de vendas, um atendimento em relação àquilo, né?
Porque não é só a gestão interna, mas essa parte. Às vezes você tem uma empresa que tem uma gestão interna incrível, tem processos ótimos funcionando, mas não consegue vender. Essa empresa vai quebrar. Pode ser a empresa mais top do mundo. Ela não vende, ela não tem entrada no caixa. Isso é 2 mais 2 é 4. Então, se você quer se você quer se diferenciar, seja um gestor de tráfego com habilidade de venda. Pelo menos o básico. Vai aprender a... Isso tem muito a ver... Isso é você agregar o teu negócio, né? Sim, sim. Eu não diria para você assim, para você ser contratado como gestor de tráfego, você precisa ter habilidade de venda? Não necessariamente. Mas é um baita de um diferencial. Assim, para você prestar um serviço de gestão de tráfego, você tem que... E outra, se você é autônomo como gestor de tráfego, você tem que saber se vender, né? Tem gente que gerencia muito bem dados que eu conheço, mas não consegue um cliente. Então, sim, nesse aspecto, sim, tá? Agora, lá dentro, fui contratado por uma empresa. Vou usar muito a habilidade de vendas lá dentro. Se você tiver, vai ser um baita diferencial. Isso vai te levar além da gestão de tráfego. Você vira o melhor amigo daquele empresário. Acontece muito comigo. Né? Tipo assim, deu um problema na empresa, eu vou mandar todo mundo embora, mas esse cara ele não vai mandar embora. Nesse momento de crise, ele vai te chamar esse cara para a mesa e vai falar, e aí, o que a gente faz agora? Se você é só um gestor de tráfego que sobe anúncio, você vai ser um dos que vão cortar a sua cabeça ali junto com social media, com design. Né? Nesse momento da empresa aí, é o homem de negócios que vai se destacar e não... Diferenciar, né? Então, assim, de forma simples, o gestor de tráfego não faz parte exatamente da profissão, mas, assim, precisa ter habilidade de venda, gente. Assim, eu estou há 3 décadas aí no mercado. Eu só sou chamado por causa disso. Eu queria até, às vezes, que alguém achasse bonito o que eu faço e me chamasse. Mas não. É tipo assim, Rick, a gente precisa vender. Precisa de cliente. Precisamos, né, retomar as vendas, vender mais. Reestimular o consumo do nosso cliente. É sempre em relação a isso. Então, eu estou posicionado no mercado hoje como gestor de tráfego, mas para mim é um acessório. Eu arranho ali uma edição de vídeo, tenho um estúdio de fotografia com a minha esposa e tal. Então, aprendi também a gestão de tráfego, acabei atuando muito nesse setor, assim, aliado às vendas. Mas se a internet hoje acaba, eu volto a ser um vendedor. Claramente, assim, para mim, né? Um estrategista de vendas. Que quem vende não passa fome, né? Não, você vai pegar uma caixa de manga a 5 e revender a 10. Essa é a premissa. Você não para, né? Onde você vê uma oportunidade de fazer isso, você vai fazer. No digital ou não, né? Eu dentro dessa história toda aí, eu sou um empreendedor, certo? Cara, sou apaixonado pelo que eu faço. Só que pra mim, tudo que você tá falando não é mais que uma planilha de Excel de montar um trabalho e executar aquilo. Onde que entra, assim, totalmente leigo no que você tá falando, tá? Uhum. Eu quero entender um pouco mais disso. Isso, claro que eu não quero que você entregue o ouro aí. Não pode perguntar, eu entrego o ouro sim, viu? Mas, eu tipo assim, onde que entra assim, Paulo, a diferença é isso aqui, ó. Quando você tem gestão de tráfego? Não, isso, exatamente. Então, falando de uma forma muito simples. O pessoal hoje, até estávamos conversando sobre isso. O pessoal hoje acha que posicionamento digital é você postar. Vou abrir um Instagram, vou abrir uma rede social, vou abrir um canal no YouTube e vou começar a postar. Não está errado, tá? Mas isso assim é 1% da jornada. Isso aí é o básico, você começa por aí. Aí você vai descobrir em pouco tempo que você vai flopar. Principalmente, flopar, o que é flopar, né? Para quem não sabe. Você vai postar e não vai ter visibilidade. Basicamente, tá? Por quê? A não ser que você considere muita visibilidade, ter ali 100 visualizações. Não é, cara, você pega o Yezer, que é o cara do orgânico. Tava rodando anúncio um tempo atrás. Sim. Ele é a referência. Mas eu acho que da próxima vez tem que mandar os potes individual, né? Da desfalque. Realmente. Tá desequilibrado esse negócio. Vocês estão batalhando bastante pelo mesmo frango. Eu tô quieto, mano. Faz horas já, só observando. Vai lá. Põe um replay aqui, o editor. Mas vamos lá. Qual é a grande promessa do tráfego pago? Principalmente no mercado atual, que é o que nos interessa. É quase certo 99% de chance de você abrir uma rede social, criar lá os seus conteúdos, suas propagandas, seus posts, seja lá o que você quer usar de estratégia. Você vai postar e ninguém vai ver.
Assim, pouca gente vai ver, vai te dar um resultado quase nada, tá? E daí o pessoal acha que, não, para mim não funciona, que eu fiz isso aí e não deu em nada. Justamente porque essas plataformas hoje estão muito concorridas. Não é igual a televisão que você compra um horário e aparece para milhares e milhares de pessoas naquele horário e você paga um valor bem mais alto. Tá? Na rede social, se você só postar, você está competindo com milhões de pessoas naquele mesmo horário e lugar. Então, o tempo inteiro, né? Justamente. Então, a promessa do tráfego pago, você está pagando para a plataforma te mostrar. Essa é a primeira grande sacada. Então, assim, a gente tem uma estimativa com R$6, que é o valor mínimo, $1 por dia, né? O valor mínimo que você consegue botar ali. R$6 você vai atingir de 500 a 1.000 pessoas dentro dessa plataforma. Por exemplo, o Instagram. Impulsionei, a cada R$6 eu estou atingindo cerca de 1.000 pessoas. Aí vem uma outra fase, que é para quem que você está mostrando, porque você já sabe que pagando você mostra para muita gente. Com um gerenciador de anúncios ali do tráfego, você consegue segmentar quem vai ver. Então você escolhe ali a idade das pessoas que vão ver, se é mulher ou homem, onde elas estão morando, localizadas naquele momento, quais os interesses e alguns dados demográficos que elas têm ali dentro. Então você está pagando não só para mostrar para muita gente, mas para as pessoas certas. Essa é a grande promessa do tráfego. Isso eu estou falando de um tráfego básico de subir anúncio ali dentro e mostrar. A gente tem umas outras etapas, que é o rastreamento, né? Por exemplo, você vai atingir 1.000 pessoas, no seu anúncio você tem um link chamando elas para algum lugar. Eu vou chamar elas para o meu site, vou chamar elas para ver um vídeo meu. Então você está levando aquele tráfego de pessoas para um lugar que você está ali colocando um conteúdo, alguma coisa. E aí, através de uma ferramenta de traqueamento, de tag, de pixel, né? Tem vários nomes isso, a gente começa a rastrear quem veio assistir o vídeo, quem veio para esse site. Tá? Por que isso é tão incrível para um estrategista de vendas como eu? Porque eu estou pescando a pessoa que eu quero, estou trazendo para minha loja, quando ela entra na minha loja, é quase certo que ela não vai comprar de primeira. Então, lá na loja, antigamente, como é que a gente fazia? Eu anoto o telefone. Posso eu anotar seu telefone para quando chegar mais produtos eu te mostro? Não é assim que a gente fazia? E aí, quando chega um produto, a probabilidade é muito maior de eu vender para essa pessoa, porque ela já veio aqui, ela já está com consciência da minha loja de compra. Na internet, a gente faz isso através dessas ferramentas. O camarada chegou no meu site e se interessou pelo sapato A. Minha ferramenta rastreou isso. Agora eu tenho um público que está interessado no sapato A. E agora eu vou fazer uma oferta para esse público. Então, ao invés de botar uma promoção, meu sapato custa R$10, eu vou fazer uma promoção, 50% de desconto, e mandar para um monte de gente aleatória. Não, para quem tem interesse. Agora eu estou mandando para quem realmente mostrou muito interesse no sapato A. E aqui a gente já tem um tráfego mais avançado. Já é 90% do mercado de quem fala que é gestor de tráfego não consegue fazer isso. Por quê? Porque tem a ver com uma grande parte de programação. Usar as ferramentas para isso. E alguém que é vendedor, marqueteiro, normalmente não tem uma cabeça boa para lidar com programação, com ferramenta. O contrário também acontece. Esse público não é bom de venda, mas o público vendedor não é bom. É difícil sentar esse cara no computador e ele manipular uma ferramenta dessa. Né? Então, justamente. Não vai, não funciona. Isso aí é qualquer vendedor, cara. Eu tô dando uma mentoria. Não tô me qualificando como um bom vendedor, tá? Não, mas é a sua praia. Né? Mas não tô me qualificando, mas sou. É a minha praia. Não vai, não funciona. Seria realmente a prova viva do que eu tô falando. Tu não me coloca no computador e me segura ali mais de 40 minutos. É porque é antinatural. Eu consegui de alguma forma fazer isso, cara, eu não sei. Foi uma aberração. Agora mesmo eu tô dando mentoria para um colega de tráfego e ele é estrategista, ele tem a cabeça certa, ele quer muito que aquilo... A dificuldade dele é sentar no computador e usar a ferramenta.
Não Entendido. tenho paciência. Né? Então aí o cara trava com aquilo ali. Por quê? Porque não é sobre incapacidade, sobre falta de inteligência. É sobre o perfil. O cara ama acordar às 6 da manhã e tomar um café na rua, falar com o seu João, com a dona moça, bater nas empresas e tal. Ele ama, ele é assim. É a Aí natureza, né? você bota um camarada desse atrás do computador para programar software, o cara a alma dele, praticamente ele vai falar assim, eu não tenho dinheiro que me pague isso aí, Uma forca. essa vida. Mata o cara. Então é uma coisa tem mais a ver com isso, tá? Entendido. Se você for ver hoje a ferramenta, se eu for te mostrar, te dar uma mentoria, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. É mais chato do que difícil. Você vai descobrir que é chato, que é monótono, que você vai pensar assim, a sensação é essa, eu não quero fazer isso, eu não gosto disso. Entendeu? Mas se você consegue fazer... Não, já tô vendo isso, entendeu? É a Eu mesma, consigo é a mesma mentalizar coisa ele com isso. editar vídeo, com programar. Você olha e fala assim, não é tão difícil, mas é chato. Não é pra mim. Faz pessoa vai frame falar a frame isso daqui. Não é um bagulho isso. Aí todo E aí é onde eu dou valor na estabilidade, entendeu? Tem estabilidade sim, o que ele faz o cara acreditar, tem sim. Tem estabilidade sim, o cara tem que gostar daquilo que ele faz e pronto. não, Senão não nesse- funciona. Nesse Não, aspecto, nesse sim. aspecto, Cada engrenagem tem que estar no seu lugar. Que é muito filosófico. Você jogou uma pergunta É. altamente filosófica. Vou jogar outra aqui. De onde vem o universo? Né? É mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Então, tipo, o que é Mas eu sei justiça? ver o universo. Eu sei também. Então pronto. Então, o que Duas é palavras. felicidade? Duas palavras. Não, deixa curioso. Olha só que subjetivo isso. O que é felicidade? É mais ou menos essa a pergunta. Existe estabilidade? Não, existe e não. Não existe. Depende do prisma, né? Tudo depende do teu referencial, né? É, cara, o que eu acho engraçado é que a galera... Essa questão do pessoal... Eu acho que 2020 veio pra mostrar que ou você vai pro digital ou tu se lasca. Queria fazer só um parênteses, ô Tats. Pra quem disse que não ia comer frango, Eu me esforcei muito, Tati, pra manter a linha e não comer frango, mas não deu, não rolou. mas cara, 2020 veio pra mostrar que ou você tá no digital ou você tá no digital. Existem profissões que escapam. E escapam porque não sabem usar. Por exemplo, o agro, muito do agro ainda não vai pro digital. Tem muito do agro que ainda fica meio assim. Mas, pô, eu tenho uma amiga nossa que ela resolveu na pandemia fazer leilão de gado ao vivo. E fatura nota alta fazendo leilão de gado ao vivo. Então, tipo, acho que em tudo se encaixa. A grande questão é, a galera entra, deu o clique, quer entrar pro digital, mas quer fazer aquilo que tu falou. Cria meu Instagram e agora... Vou botar um panfleto bonitinho lá. Meu Instagram virou uma vitrine. O link do meu produto tá lá na bio, mas eu não tô vendendo. E eu tenho visto isso acontecer pouco, não é pouco. E cara, como é que essa pessoa resolve a vida dela? Tipo assim, o que seria um passo a passo que você daria pra uma pessoa dessa? A pimenta me sacaneou aqui, galera. Saúde. Eu acho que Pimenta. resolveu. Ela deu uma paradinha, faz hora já que no lugar errado. Eu acho que agora vai. Eu acho. Mas quanto mais gostoso, mais complexo, né? Com certeza. Vamos lá, um passo a passo, né? Eu diria hoje, assim, nesse exato momento do mercado, procura alguém profissional para te ajudar. E de preferência, isso é muito importante, ó. Ao invés de procurar alguém que está vendendo um curso, nada contra curso, tá, gente? Não entenda errado isso aqui. Mas é interessante você procurar alguém que trabalha com aquilo, que vive daquilo. Porque tem gente que se especializou em vender um curso sobre algum assunto. É diferente de você ser especialista de um assunto. Por exemplo, hoje não é difícil eu entrar numa ferramenta, um chat GPT. Nem chegamos nessa conversa ainda. Falar pro chat GPT assim, escreve aí para mim 10 estratégias. Não, por exemplo, 10 estratégias sobre venda online e tal. Chat GPT vai te Já puxar. conhece o Chat GPT? Não? Incrível, gente, usem. O Chat GPT é inteligência artificial. Bizarro.
Pode perguntar o que você quiser. Ele tem um banco de dados até Temos o- 2021. Depende. Perguntar do Lula, ele não fala a vem cá, verdade, não. testemunho. Vem cá. Não, aquele ali ele é o testemunho do chat GPT. Não, ó, até, o banco de dados dele é até 2021 e ele tem todo o conhecimento disponível que tem dentro da internet, está ali no banco de dados dele. E ele é um bibliotecário rápido como o Flash. Então você está na maior biblioteca da história e tem um bibliotecário que acha tudo muito rápido para você e joga na mesa. Segundos. E ele processa isso de uma forma muito simples de você entender. Ele vai te ainda escreve num tom professoral e simples para você. É assim que eu descrevo ele. Então assim, você vai chegar ali e vai pedir para ele assim, cara, me escreve ChatGPT, né? Me escreve aí 10 estratégias de venda para empresas do agro. Ele vai te dar 10 estratégias rápido. E daí você poderia muito bem transformar isso numa série de vídeos que você está explicando ali, uma coisa que você nem sabe o que é, mas ele já te deu uma mastigadinha e vender isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque a internet está repleta disso. Pessoas que aprenderam a replicar conteúdo e vender muito bem aquilo. E beleza, não tenho muito contra isso. Só que para essa pessoa que você perguntou, uma pessoa que realmente está precisando desse trabalho de se colocar online ali, posicionar a empresa, gerar vendas, resultados, tenta ir atrás de alguém que vive disso, que realmente leva isso a sério. Não é alguém que vai só tá tentando te empurrar o curso dele. Mas alguém que realmente queira sentar na mesa com você, vamos desconstruir teu negócio, vamos ver onde precisa chegar e vamos chegar junto. Aí eu te pergunto. Aí é pra polemizar mesmo. Mano, eu tenho... Para com isso. É que eu tô com muita galinha aí, deu um... Frango. Faz sentido. Boa. Mano, tenho 3 contas. Oi? Tô com 3 mil reais. Uhum. Quero começar na parte de tráfego. Tem curso de 99, tem curso uma porra de coisa. Tem até o Sobral, comunidade Sobral, acho que tá 2,5? Não, R$1.000. R$1.000 anual. 500 você pode comprar no lançamento antes, depois para 2000. Mas ele abre carrinho fora do lançamento? Não. Não, é uma... Libera os primeiros dias de desconto, compra até 1.500 depois. Ele tem uma estratégia, mas assim, eu não Enfim, sei se aumentou agora, mas estava R$1.000 anual, né? Tá, vamos colocar. Uhum. Eu pago 1.000 conto anual. Essa é a opção 1. Certo. E vou estudar tráfego ali dentro. Opção 2. Eu sou aqui de Palmas, eu chego pro Rick e falo, Rick, eu tenho R$2.000 aqui. Eu vou te pagar para eu ser seu assistente. Para eu andar com você por 2 meses aqui, eu quero aprender tudo que você me pagar para ser meu assistente? Galera, tô totalmente aberto a isso, né? Pode só chegar. E com os outros R$1.000 ele compra um curso de inglês que, inclusive, se você... Para já ainda prestar não sabe... serviço não, fora sabe... do Brasil. Não é né? nem só prestar serviço fora do Brasil. Você tava falando aí a respeito de copiar. Cara, 90% dos cursos vendidos tá de graça no YouTube da gringa. A galera traduz, encapsula e vende aqui, mas os caras estão fazendo de graça. Então, tipo assim, cara, se eu tivesse essas 2 opções. E a terceira opção é, eu compro um curso mais barato e começo a torrar o restante do dinheiro testando, fazendo o teste. Acho uma empresa e começo a prestar serviço para ela de graça porque eu fiz um curso de R$99. Complicado. A maioria. A terceira opção, a maioria vai desistir em um mês, né? Vai ver o dinheiro indo embora, mas ela assim, vai acreditar que ela é diferente de todo mundo e que com ela vai ser diferente. Eu poderia te falar assim, comigo aconteceu isso. Eu fui autodidata e, apesar de que não, né? Você comentou da comunidade Sobral, eu assisto todas as lives gratuitas do Pedro Sobral, que é o que depois ele tranca em uma semana e bota dentro da comunidade Sobral. Você pagar por essa comunidade, você está acessando todos os conteúdos da vida do cara. Então, assim, vale muito a pena. Hoje, a gente considera a meca, né? Tipo assim, o oráculo máximo do tráfego seria ele. Eu cito o Thiago Tesman também, né? Que é quem ensinou ele, né? Mas, assim, vamos lá. Eu aprendi muito com ele, com o Thiago Tesman, nas lives gratuitas e tal. E fui muito autodidata. Só que, como eu falei, é uma aberração, é uma coisa diferente. Porque foi uma coisa que aconteceu comigo, uma série de fatores, assim, que eu poderia até dizer que foi um milagre ali e tal. E aprendi muito dando cabeçada, queimando verba, coisas que eu poderia, com um mentor... Eu não vejo os meus mentorados passarem perto disso.
Tive 2 mentorados que viraram, assim, realmente foram trabalhar com tráfego, ganham legal hoje trabalhando nessa área, e eles em um mês aprenderam o que eu aprendi em 1 ano, 2 anos até. Por quê? Porque fiquei dando cabeçada sem mentoria nenhuma. É diferente você ver as aulas lá do cara te ensinando a teoria e é diferente você ir trabalhar na prática. Por exemplo, eu estou aprendendo com o Pedro Sobral, eu aprendo com um cara que atua no infoproduto com verbas milionárias e cursos online. Eu presto serviço para o comércio local. Totalmente diferente. É outro universo. O comerciante local não é o mesmo cara do infoproduto com 1 milhão de verba ali para botar. Então, nesse ponto, você faz muitos testes, dá muita cabeçada, se frustra. Eu fiquei 1 ano chorando em cima do meu computador todo dia até dar certo aquilo ali. 99,9% do brasileiro não se submete a esse processo. A pessoa tem que querer obcecadamente aprender um negócio assim, fora do perfil dela e tal. Então, eu te diria, respondendo essa pergunta aí, procura alguém que vai te mentorar, né? É lógico que você precisa ter, às vezes, custo-benefício e tal. Não diria para você, assim, sair pagando 5 mil reais, 10 mil reais para qualquer um, sem saber se você vai realmente pegar aquilo. Não dá 5 mil, gente. Paga só 2 mil pra ele, poxa. Não é isso. É bem mais tranquilo mesmo. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas, assim, alguém que considera o seu sucesso um case para ele. Quando eu mentoro alguém hoje em dia, eu penso assim, cara, se esse cara bombar, é o que eu preciso. Eu não preciso do dinheiro dele. Porque o dinheiro eu já estou resolvido, né, com a minha profissão. Quando eu vou mentorar alguém, eu quero alguém que fique top naquilo. Até mesmo que um baita case, né, mano? Porque justamente, né? Então, assim, procura alguém que vai te mentorar, que vai te ajudar de verdade. Se você tem 3 mil reais, aí você comentou assim, o cara entrar para fazer um curso. Com certeza, nenhum investimento nunca vai ser igual a você se aprimorar. Você estudar inglês, estudar tráfego, estudar qualquer coisa, isso é um dinheiro que você investe e ele é eterno depois, né? Então, se você tiver acesso a bom conteúdo, a boa mentoria, a bom curso, invista nisso, ao invés de tentar pegar esse dinheiro aí e colocar já na prática em tráfego. Por mais que você vai aprender, o processo é muito doloroso, provavelmente quase certo que você vai se frustrar e largar. Isso eu estou falando não é achismo, é fatos. O que eu vejo de gente que separa 5 mil reais e fala assim, agora eu vou dar tudo nesse meu produto aqui, né? Eu vou focar nisso, e torra os 5 mil reais, não tem os resultados que queria e vai embora chorando e fala que o digital não funciona. O cara nunca estudou tráfego, nunca montou um Faltou funil, isso. nunca... Faltou estudar, se aprimorar melhor, ter melhor acompanhamento, né? Porque gente, eu tô há alguns anos, 4 anos, 5 anos, hoje vivendo de tráfego, prestação de serviço. Não vivo dos meus produtos online, né? Já vendi coisas, apesar de que eu tenho alguns cases muito legais, poderia viver deles se focasse. Não é exatamente infoproduto, mas é lançamentos dentro da minha região e tal. Mas a prestação de serviço do que eu aprendi a fazer, eu estou pagando o leite dos meus filhos já há 4, 5 anos. Se não funcionasse, eu seria um dos maiores charlatões que existem, assim, porque é de onde vem o meu dinheiro e não é de enganar pessoas, é de ajudar comerciantes locais a vender. E a prova é que tu tá há 4 anos, né, mano? Há 4 anos não tem como você tá enganando há 4 anos, né, mano? Não dá. Mas então o ponto é esse, você pegar e tentar entender as pessoas que vão te transmitir a fundo de coração aquilo que realmente eles querem te ver crescendo e prosperando. Se eu puder resumir, cara, encontra um mentor certo. Eu não estou falando só de tráfego, para qualquer área. Qualquer coisa. Se o cara quer aprender a editar vídeo, ele precisa do mentor certo. Porque ele pode comprar um curso técnico, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, assim, eu hoje pego mentoria de quem está dentro da comunidade Sobral. A comunidade Sobral é excelente, cara. Não tem o que falar. É o lugar para se estar para aprender tráfego. Só que o pessoal vê aulas teóricas. E ele até passa algum conteúdo de prospectar, de vender. Mas esse pessoal, eles me procuram porque existe essa coisa, esse acompanhamento aqui agora. O Pedro Sobral não vai conseguir, a não ser que você pague um valor exorbitante, ele vai te dar uma mentoria assim direta. Cara, você tá falando de... Tem noção? Um valor exorbitante mesmo. Quando ele dava, era 80, 100 mil reais.
Eu sou da época ainda que ele tava, assim, tava dando 10 mil reais. 10 mil reais ele cobrava para entrar na sua conta de anúncio, ver o que você fez e falar assim, ah, não, é isso aí. Ele cobrava 10 mil reais para isso. Então, assim, é lógico, né, o cara do tráfego, grande. Quem sabe, Pedro Sobral, você está assistindo isso aqui, cara, beijo por tudo que você fez por nós. Thiago Tesman também. Mas a grande verdade... Me contrata. A grande verdade é que eu vou ter que pagar milhões hoje, talvez, para conseguir aprender direto com esse cara. Eu aprendo com o conteúdo técnico dele, mas assim, sentar do lado, explicar assim, cara, vamos atender aqui a Joana, a padaria do seu Zé e tal. Esses são os seus clientes, né? Vamos lá, vamos sentar aqui e criar um funil de venda para eles. Isso aqui não é qualquer um que vai fazer para você, né? Então procura essa pessoa. Cara, isso dá até pra fazer uma pregação. É o alho ou a pimenta? A pimenta, né? Eu vou editar isso não. Bebe água. Não é, não. Para um lugar errado. Mas valeu a pena, fala a verdade. E. Tá chicken, valeu a pena, mesmo com a pimenta Tá. arrebentando a garganta. Gente, eu adoro esse molho de alho deles, mano. Que coisa, mano. Não é não, a pimenta, pô. Tá gravando, bora? Bora. Quer saber? Tá coquinho lá longe, velho. Mas cara, dá até uma pregação isso, porque entra no sentido de, cara, uma faculdade, você vai fazer uma faculdade e você vai aprender a teoria daquilo. E você viver e sentir aquilo na prática é a mesma coisa que a gente falar sobre a palavra. Cara, eu tô lendo ali, entendendo que Cristo viveu, mas, velho, a hora que tu para viver aquilo no dia a dia, eu vou evangelizar na rua. Cara, tu vai sentir aquilo, é diferente. Uhum. Tu estudou todo aquele período de médico, tu tá lá, com certeza tu atendeu pessoas, mas a hora que tu vai pra prática e fala assim, pô, essa pessoa tá na minha mão, irmão. Justamente. Entendeu? Não é só um envolvimento, é um comprometimento que você tem com alguém. E aí quando tu tem um mentor, é a mesma coisa que tu falar assim, não, vou fazer formei em medicina aqui, fiz tudo que eu tinha que fazer, e agora eu vou acompanhar esse médico por 5 anos. Cara, é uma mentoria. É praticamente um pai, um irmão mais velho. Pô, o cara me adotou, o cara tá me ensinando na prática. Cara, o triste que é a loucura, né? O brasileiro não consegue se submeter a isso, né, mano? O brasileiro parece que ele tem disso de eu quero ser, mas ele não quer abaixar a cabeça e aprender com ninguém. Ele quer sair fazendo e achar que ele é bom, e aí ele sabe subir, sei lá, 3, 4 campanhas lá, fazer um funil que na verdade ele tá copiando um funil pré-pronto de algum lugar e tentando colocar ali e dizer que já sabe. Pô, mano, eu lembro... E olha o mercado futuro, né, disso. Você comentou de um médico. Quanto vale o cara te ensinar uma área médica que depois você vai ganhar muito bem com aquilo, exercer... Quanto valeria uma mentoria dessa? Você, Paulo. Eu lembro da gente estar conversando, o Paulo é representante comercial da Sheldon, né? Isso. Mano, a gente conversando ele, cara, eu preciso achar alguém pra colocar pra rodar e não acho. Não. Difícil demais. E, mano... Cara, muito, muito difícil. E a gente tá falando de um salário que é maior do que boa parte da média do brasileiro. E não acho. Isso que é interessante, cara. A gente tá pagando. Hoje eu tô mais ou menos nessa também. Hoje eu sou disposto a pagar alguém para aprender a fazer isso direito, para eu conseguir escalar meu mercado. Eu criar um outro RIC, né? Tipo assim, o cara vai fazer isso. Então, às vezes, tem alguém oferecendo pra gente um valor de estagiário ali, mas na verdade é uma coisa que a gente deveria estar pagando para aprender. Não, foi o que eu falei pra ti. Foi o meu caso com o André, que eu espero que o André venha pra cá. Queremos você aqui, André, te assistir aqui. Cara, ele me pagava um valor bacana no mercado, não era nada exorbitante, mas o jeito que ele apostou em mim, né? Falou, cara, esse cara quer aprender isso aqui, vamos botar ele pra dentro. E eu era pago para aquilo, imagina. Ainda tava bom demais. E tinha gente junto comigo que ganhava mais e não olhava desse jeito. O cara ficava pensando assim, não, eu tinha que estar recebendo quanto? Cara, quanto vale isso que a gente tá aprendendo aqui? Aquilo mudou minha vida, virou minha mente do avesso trabalhar junto com aquele cara ali. Né? Aprender com ele. A vender um produto de R$6 para 500 mil de pessoas. Então, às vezes você tá numa empresa... que, pô, é o lugar que você queria estar para aprender a coisa certa e você vai ficar olhando por ali, o salário que eu poderia estar recebendo. Não, cara, suga o máximo possível.
daquela possibilidade de mentoria, de aprender. Às vezes o chefe ali tá fazendo um papel de chato com você, mas você deveria estar aprendendo com aquele cara, que o cara é um monstro no mercado. E eu, de tudo que eu passei até hoje, eu não passei por nenhuma situação onde eu fui cobrado sem que eu entendesse no final que eu estava sendo cobrado porque eu tinha capacidade de aprender e evoluir naquela área. Mas as pessoas não querem ser cobradas. Esse que é o... Mano, isso é foda, porque a galera... Tu chega aqui, vamos lá, Rick, tô trampando contigo. E aí eu tô aqui porque eu quero aprender contigo, mano. Eu fui lá, fiz uma cagada, deu ruim e aumentou o custo do lead de 50 centavos para R$3. Cagadaço. Mano, tu vai chegar pra mim, tu vai descascar. Vai ficar ali, mano. Tipo, não vai mandar embora, mas tu vai descascar por 2 motivos. Entendo eu. Primeiro, se eu quero entrar pro mercado, eu tenho que aguentar pancada. Se eu não aguento pancada, sai do mercado. Se você não tem costas grossas para aguentar pancada, nem entra. Não vem empreender, não. Vai, até pra você ir pro mercado de trabalho, você vai penar. Vai ser servidor público. Nada contra. Beijo pai, beijo mãe. Sempre deixando claro, nada contra vocês, colegas. Nada. Nada. Inclusive, venham aqui contar sobre Só que é pra vocês, não pra gente. Jorge, põe pra carregar primeiro meu celular, por favor. Mas é interessante isso aí, cara, que você tá falando. Tipo, o pessoal às vezes a bronca que o chefe tá te dando, cara, ela é 10% da bronca que o cliente tá dando nele. Exato. Aí, mano, acontece um negócio desse, tu desiste, tu abre mão. Pô, eu comecei a trabalhar na igreja, 2012, eu acho. Voluntário na igreja. Colei no Vendrasco, Thiago Vendrasco. Hoje é um dos caras mais foda do Brasil em questão de captação de áudio. Que tem, o cara é muito fera. E eu colei nele e, mano, era ele e o Lennon. O meu trabalho era, durante o culto, antes do culto era enrolar cabo, e durante o culto eu saía procurando alguém que pudesse dar moedinha pra gente fazer vaquinha pra comprar Coca-Cola. É sério, era isso que eu fazia, mano. O esquema era sair... Deu ruim aí, ó. E se fosse nos Estados Unidos, você conseguiria pedir essa moedinha? Aquela deixa assim, né? Aquela deixa maravilhosa. Cara, Só em 3 meses você conseguiria pedir essa moedinha? Em 3 meses eu não pedia isso. Em 3 meses eu tava pedindo um BK completo, papai. Em 3 meses eu tô pedindo um BK, um combo completo. Ó, não passa vergonha não. Aprende inglês. Importante. Mas, cara... Não, e não só pra ir pra fora, né? Não. Mano, inglês é importante pra tudo. Mas, tipo, eu tive que aprender desse jeito. E aí disso eu fui o cara que enrolava cabo. Aí eu chegava na igreja, o Thiago virava pra mim e falava assim, Lucas, 4 horas, vamos estar lá pra gente montar o som. Eu ia montar. Ele ficava, várias vezes ele ficava assistindo o jogo do São Paulo no computador, no escritório. Ele, mano, vai esticando os cabos lá, vai organizando as coisas lá, já eu desço. E eu doido pra pôr a mão na mesa de som e Tô emocionado já. Aí ele descia, ligava tudo, ia passar o som e eu ficava ali do lado, tipo assim, vou aprender alguma coisa. Não foi um domingo, foram alguns. Até eu conseguir o primeiro emprego na igreja, fazer cagada também e aprender e ir. Mano, várias das vezes a gente paga pra aprender. Só que as pessoas não têm essa paciência. Aí a pessoa quer de uma hora pra outra aprender, virar um monstro, dizer que é foda, bater no peito e falar, não, eu sei fazer as coisas. E, mano, não tem a humildade de se submeter a ninguém pra dizer assim, poxa... É muito importante isso aí, cara, humildade. É uma coisa que aconteceu comigo nessa época aí, né? Que eu cito, foi um marco muito grande pra mim essa empresa. Eu lembro que eu comecei a sentar na mesa com uns milionários e tal, né? Então, assim, na minha cabeça até aquele momento, o camarada tem muito dinheiro, ele tá envolvido com falcatrua. Olha só, cabeça do camarada. Vamos trocar, você não tá comendo molinho de alho? Pode pegar, mano. Pera aí, que aí agora Mas deu... não. E não pode... Pega esse aí Pra que você quer mandar pra lá o outro? Não, só porque isso aqui tá acabando, isso aqui tá mais fácil de pegar. Pode comer. Porque isso aqui tá mais fácil. Se ele não tá comendo, por que você quer botar o pote pra lá? Que ele tá comendo bem pouquinho, esse aí tem um pouquinho ainda. Não, tem aqui, ó. Então, na minha cabeça, o camarada ter muito dinheiro, tava envolvido com Falcatrua. Uma coisa errada. Comecei a ver uns caras que, assim, você tá ali olhando todo dia. Você sabe se é um cara meia boca, envolvido... Não, os caras extremamente sérios, honestos, até radicais. Falava assim, eu não sou tão radical igual esse cara aí com algumas coisas que ele pensa.
Por exemplo, o cara totalmente contra craquear um software, coisas assim, nesse nível, né? Tipo assim, isso é uma discussão complexa, né? Mas o cara, tipo assim, é errado. Isso aí é muito errado mesmo. Assim, o cara me dá a bronca de eu craquear um software. E daí comecei a ver esse nível de seriedade ali das coisas. E os caras muito da alta. E eu lembro que nessa época eu sentava na mesa e eu me sentia um jumento, assim, cara. Do conhecimento das conversas que aqueles caras estavam tendo. Sorri, finge que entende alguma Isso, coisa e fica lá. E eu ficava assim, cara, tipo, e daí eu fazia perguntas que eu via que pra eles era irritante. Sabe quando o cara te faz uma pergunta que você fala assim, nossa, velho, isso é burro, O que você tá fazendo, bicho? E é interessante, eu falo isso aqui, parece que os caras me abraçaram, me trataram como filho. Não, foi nesse naipe aí. Os caras falavam assim, velho, pelo amor de Deus, né? Aprende. Bora, irmão. Era mais ou menos esse o tratamento. E, inclusive, André, você, né? Eu zoo com ele, assim, que o cara que eu mais aprendi, o que menos se interessou em me ensinar. Mas, assim, era nessa coisa. Olhando o cara ali em volta, o jeito que ele fazia, o jeito que ele negociava, o jeito que ele trabalhava, o jeito que ele inovava todo dia, pensava nas coisas, a forma de ter aquela ousadia no mercado, assim, de arriscar as coisas, sabe? De sempre querer ir além. E cara, eu lembro disso e penso assim, hoje, talvez as pessoas que eu conheço que mais têm potencial, elas não conseguem ser um top das galáxias porque não têm capacidade de sentar numa mesa e ser o mais burro da mesa. E aquilo ali é viciante, porque quando você programa seu cérebro para aprender com um cara grande, você vicia nisso. Você não consegue mais sentar numa mesa assim para falar abobrinha. Você começa a procurar uma mesa que você é o mais burro sempre. Entre aspas, né? Você começa a procurar algum lugar para você aprender. E daí você não tem mais medo de pagar mico. Porque assim, hoje talvez a gente está num momento que a pessoa tem até vergonha de falar assim, cara, me mostra como é que faz isso aí. Não, eu vou conversar com o cara, ele já sabe. E se eu tentar falar para ele se ofende. Porque, não, eu já sei. Eu já vi no chat GPT. Entendeu? Mas, tipo assim, cara, senta com o cara e fala, mano, como é que você faz isso? Como é que é o pulo do gato, né? Qual que é a grande sacada disso aqui? Não. Sem medo de ser burro. Os meus maiores mentores hoje, eles são mais novos que eu. É uns caras que eu olho assim, pô, eu sento com eles assim, eu me sinto de igual conversando. Só que na área profissional é uma discrepância de uma década, assim. Tem cara que eu vou conversar, o cara já tá pensando numa parada, eu falei, velho, de onde é que você tirou isso? Quando você adquire a capacidade de ser humilde o suficiente, de sentar com um cara mais novo que você fala, cara, você sabe muito mais que eu, me ensina aí. E aquele esquema. Isso aí vai te levar sempre para um próximo nível, cara. Você não para de crescer. E não só pela idade, né? Mas o reconhecimento. Tá chique, hein? Mas valeu a pena, tá chique, a pimenta. Não, mas não foi eu, não. Foi eu que tô errado. Tomar água. Não, tá chique. Você não tá tomando nenhuma água. Não adianta não. Tá gelado. Minha garganta não tá legal. Tomar gelado vai piorar. Pega uma água natural ali Relaxa. pra ele, alguém. Relaxa, moço. Relaxa. Pior não perde a gravação. Perde, perde. A pior situação é perder a gravação. Pô, certeza. Reconhecimento. Mas é a questão de você não só a idade. O cara é mais novo. Não, mas você reconhecer que você precisa aprender o tempo inteiro, né? Você ser intencional o tempo inteiro. A prática leva à perfeição, isso é fato. Se você acordar intencional de buscar todos os dias aprender mais do que se foi dormir, senão tu vai ficar naquela de que eu tô acordando todo dia sendo o mesmo tonto de ontem. Pra mim eu era um tonto ontem, eu quero ser um tonto melhor amanhã, pô. Pelo menos meio tonto, né? Não, tu vai sempre ser tonto. Então, é se colocar nessa posição de que sempre eu preciso aprender. Sim. Isso é sensacional. Entender né, que sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Isso vai te levar a procurar o cara que sempre sabe mais que você. Porque se você é interessado na reputação, se você é mais preocupado com a reputação em parecer inteligente do que aprender, você sempre vai sentar na mesa com alguém que sabe menos que você. O que essa pessoa vai te ensinar? Não tem problema, não estou falando assim, só ande com quem não. Não, mistura com quem você quiser, mas se você tem mentalidade de aprender, em algum momento da sua semana, procura alguém que vai te ensinar, que vai te mentorar. Esteja perto dessa pessoa. Só que você vai se sentir inferior e mais burra a ela. E isso você tem que sacrificar a sua reputação. Você tem que ter a humildade de falar assim, cara, eu vou aprender com a expertise desse cara. É o tênis de mesa e o bilhar. Tu joga? O
tênis de mesa, modéstia à parte, eu sou um fenômeno. E no bilhar eu me viro. Em ambos, toda vez que tu jogar com alguém que é inferior a ti, tu vai regredir. Sim. Então, Jogava isso na quer dizer Obrinha? que tu não vai ter que jogar com alguém inferior a ti. Mas tu não vai sempre jogar com essa pessoa. Agora eu quero ver vocês dois Você vai jogando. buscar. Bora, cadê a raquete? Agora eu quero ver vocês dois A minha tá lá em jogando. casa. Bora brincar um dia? Bora, só chamar. Ali na BB, pô. Tem uma mesa legal. Demorou? Fechou, combinado então. Ligar pro Guilherme. Coach. Tu já tem que pedir um patrocínio da nossa empresa de raquete aí, como é que é? Ô, Butterfly. Butterfly, Nunca te pedi patrocina nada. aqui, ó. Mas, cara, eu vi uma frase uma vez que é: eu nunca vi nenhum orgulhoso se tornar grande. Ser uma pessoa próspera se tornar grande. Porque Não dá, não bate a conta. a gente aprende, às vezes, com as coisas que a gente nem imagina. É bizarro. Mas eu lembrei de uma coisa interessante que você falou, da época da quarentena. Assim. Até acho que vale muito a pena comentar. E tem muito a ver também com essa parte. O tráfego nem sempre é... O marketing digital nem sempre é vender mais e arrumar mais cliente. Tem formas inteligentes de você faturar, às vezes, sem ter novos clientes. Por exemplo, tem produto que... Tem empresa que eu chego e a pessoa já tem cliente pra caramba. Ela precisa de mais faturamento. Por exemplo, uma espetaria. Eu, toda semana, como um espetinho lá num lugar. Ele poderia... Eu conversei isso com ele, né? Você poderia me vender mais, só que você não me estimula. Eu já tenho um dia na minha cabeça que eu lembro de comer a sua chapa aqui. Se você viesse me desse um estímulo para vir um segundo dia, você está faturando dobrado de mim, sem precisar de um cliente novo. Verticalizar, né? Justamente. Então, assim, isso é primitivo. É muito mais fácil você vender mais para quem já é seu cliente do que você conseguir um cliente novo. Isso é cerebral. A pessoa que ela decorou já uma experiência bem sucedida comprando de você, ela vai repetir. É mais difícil você conseguir alguém que não tem consciência nenhuma de compra. E então, assim, o marketing digital também é isso. Não é só vender e aparecer sempre para mais gente, mas é reestimular a sua audiência a recomprar, seus fãs a reconsumir. Trabalhar com upsell, Muitas vezes o seu problema de faturamento, ele não está nem na venda, no processo de venda e marketing. Está na sua gestão. Às vezes na contenção. Tá no pós-venda, às vezes é a gestão, às vezes você está perdendo dinheiro porque tem um processo ali dentro da sua empresa. Às vezes eu estou pagando alguém para atender uma coisa que não está dando certo. Uma automação digital resolveria aquilo. A maior dor hoje de qualquer funil de venda, eu falo porque eu trabalho com isso, é o atendimento final. Hoje é muito comum no comércio local, é muito comum a gente mandar o link do anúncio direto para o WhatsApp da empresa. Chega 50, responde 2. Vai chegar lá e se no final dessa cadeia tiver alguém que não está treinado para fazer aquilo ali, não vai converter. Eu posso te mandar 100 leads por dia e não converter nenhuma, porque você não atendeu direito no WhatsApp. Porque exige script, exige treinamento. No momento das inteligências artificiais chegando, a gente consegue colocar uma automação ali. É um robô que não tem feriado, não tem horário, não fica doente, ele está atendendo por script. Então é uma automação, quanto que você estava gastando com uma pessoa para fazer isso mal feito, que você pode colocar agora um sistema fazendo. E substitui, mano. Como é que é? E substitui mesmo. Cara, eu te diria que eu daria uma estimativa assim, 70% do processo substitui. Tá? Tem um atendimento humanizado ali que ele precisa acontecer em algum momento, mas vamos supor que essa pessoa que você está... Às vezes... Ao invés de eu ter uma equipe com 5, eu posso ter uma equipe com 1. Não, e às vezes parece que eu estou falando mal desse atendente, mas nem sempre ele é incompetente. Às vezes ele está sobrecarregado, ele não foi treinado para estar ali e tal. Se você tem a ajuda de automação, você restringiu o processo desse vendedor para uma coisa muito mais otimizada ali. Uma coisa que realmente precisa dele. Enquanto isso, ele está só monitorando ferramentas que estão automatizadas. Isso interfere no seu faturamento. Isso que eu estou falando. Não, você vê que não é um problema de arrumar mais cliente e vender mais. É um problema de gestão interna. Então tem a ver com isso. Mas a gente estava falando da quarentena, por exemplo. Na quarentena, todo mundo bombou de vender sem nem querer. Quem estava posicionado no digital. Porque tinha um estabelecimento ali que vendia pra caramba tal, mas vendia o processo completamente, 100% processo local, físico ali, né?
E a pessoa que estava mais ou menos no digital, ela ficou sem competição, porque fechou o comércio inteiro. Agora ela veio com... E agora, como é que a gente acha aquele estabelecimento? O cara não tinha um Instagramzinho do jeito que a gente falou ali, né? Então, assim, eu te diria que ter uma estrutura online hoje não é só alavancagem, mas meio com retenção. assegurar Retenção, a sua... É um seguro. É um seguro para a sua empresa. Se acontecesse de novo um fechamento, a sua empresa ela continuaria vendendo? Agora, depois de toda essa experiência, você nunca se perguntou nisso? Eu conseguiria, a minha padaria continuaria vendendo tranquilamente num fechamento de comércio. Meu restaurante, minha loja. É para se pensar. Nessa época aí eu criei, assim, eu atendi várias pessoas como cortesia até, por ver a situação, e eu via que era coisas simplórias que eles poderiam fazer para se posicionar online e continuar vendendo. Porque o governo não, na época, não proibiu ninguém de vender. Eles fecharam as portas do comércio. Só que você poderia ter mantido um delivery, uma venda por WhatsApp e tal. E eu, naquela fase ali, eu jurava que estava todo mundo super digitalizado já. Ali eu fui ver que é gritante o pessoal que não tem nada na internet. Muito pequeno. Né? Então, assim, pelo menos você tem que ser encontrado na internet hoje. Isso é questão de vida ou morte para sua empresa, para seu negócio. Né? E qual tu acha? Não, só eu ia falar que eu vou começar então. Ah, sim. O que tu acha, assim, tua visão de expert, né? Cara, beleza, Deus o livre, mas vamos colocar... Eu acredito que vai acabar acontecendo de novo em algum momento. Vem uma pandemia de novo. Vem um lockdown de novo. Não é algo... Nossa, não vai acontecer, mano. Bem provável. É provável. Eu vi... Cara, eu vi uma matéria esses dias falando que estava estourando uma nova onda ali na China. E, enfim. De conspiração. Se eu entrar nisso aqui, vai dar merda. Eu vou falar. Mas vamos dizer assim, é muito provável que possa acontecer. Beleza, rolou. Pronto, ok. Você acha que vai ser... Será que o digital ele vem com tanta força como vem em 2020? Ou você acha que pelo fato das pessoas já... Porque querendo ou não, 2020 não colocou todo mundo. O Paulo é um exemplo disso. Tu não tá no digital. Não. O Paulo é um exemplo disso. A empresa dele, do agro, não está dentro do digital. Então, ainda existe pessoas que não estão lá. Mas muita gente já se atentou e por mais que entrou de uma maneira, vamos colocar assim, errada, não tem copy, não tem bio, não tem... Mas entrou. Entrou improvisando. Tu acha que o digital ele vai performar tão bem quanto ele performou em 2020? Ou você acha que já deu uma saturada no mercado? Eu acho que vai, porque é só o que pode acontecer. A tendência é acontecer isso aí, né? Tem que digitalizar para você manter vivo. E eu acho que pode ser ainda pior ainda do que foi para quem depende muito de uma venda recorrente assim, né? Por exemplo, você comentou do agro aí, eu não sei exatamente qual que é a sua atuação. Ele vende potencializador de herbicida para lavoura. Mas assim, vamos supor, esse restaurante que vive do pessoal indo ali comer almoço presencial, ou a loja que vive do camarada indo lá comprar a camiseta lá presencial. Eu acho que agora pode ser pior ainda para esse pessoal que não está no digital. Porque agora tem alguma galera posicionada. Porque o pessoal já tem muita gente bem preparada. E querendo ou não, a venda online ela é um processo de dominação. Tá? Querendo ou não, a gente está participando de leilões. Quando você anuncia, você está entrando num leilão. Certo. Que é o quê? Você está anunciando, ele está anunciando e eu estou anunciando. Nós vendemos sapato. A gente está batalhando pelo mesmo cliente. Nós estamos pagando para a plataforma mostrar a gente para esse cliente. Isso é um leilão. A plataforma cria lá um sistema, algoritmo, que ele vai falar assim, não, quem está pagando mais nesse momento aqui é o Lucas. Então, vamos vender esse clique para ele. E aí a gente tem agora a competição de empresas que estão depositando, né, estão liberando milhões de reais, de dólares nisso. Se eu for hoje para o Google tentar competir com o Pedro Sobral por quem está buscando assim, marketing digital ou tráfego pago, não tem como. Ele está pagando por uma lead R$100, eu estou pagando 90 centavos por uma lead. Ele sempre vai engolir todas as leads. E aí a gente tem um momento agora que é pior que antes. Porque antes, se você tivesse meio que se improvisado e entrado,
você conseguia brigar. Agora, se você não tiver uma coisa realmente profissional acontecendo com antecedência, num cenário desse aí, as empresas que já estão ali, eles vão engolir completamente. É muito difícil. E tu acha que as IAs entrariam numa questão de pandemia, ela desempregaria muita gente? Empregariam? Desempregaria muita gente? Olha, isso também é um assunto, assim, relativo. Eu poderia te dizer hoje que tem 5 profissões que eu precisava que trabalhasse junto comigo há um tempinho atrás, que o ChatGPT já resolveu para mim. Entendi. Então, umas 5 profissões de cara, assim. Se eu vou te falar que essas pessoas não vão ter mais trabalho, não acho que é para tanto, mas elas vão ter que se mexer. Ou ela se atualiza, ou Elas ela vão se ter que- especializa. Vão ter que se atualizar. O design gráfico que chegava antes, o próprio videomaker que chegava antes, trabalhava de um jeito mais anos 90, mais demorado, com os processos assim. Esse cara ele vai ser engolido pelo mercado, porque vai chegar um meninão agora que sabe mexer bem num CapCut da vida, pega uns bancos de imagem, resolve ali um vídeo, faz uns stories legais. Esse cara, esse guri vai atrapalhar muito o teu mercado. Se você vendia um vídeo por tanto antes, agora você não consegue mais, vai restringir. Então, assim, eu poderia ficar 1 hora agora citando as inteligências artificiais atrapalhando o mercado. Eu acho que se a gente se atualizar, aprender a utilizar as inteligências ao nosso favor, você cria um novo mercado, assim, que tem espaço para todo mundo. Mas você não pensa que, por exemplo, beleza, vamos supor que a gente deu lockdown em julho, beleza. Não, repreendido. por favor, tá repreendido. Se isso acontecer é porque eu vi nos Simpsons. Tem que cuidar, se tá no Simpson. Então, vou colocar aqui julho deu lockdown de novo. Cara, quando deu a primeira vez, muito guri, que nunca tinha feito nada, fez um curso rápido de YouTube e começou a vender serviço. Teve muito disso. Vou fazer seu Instagram, vou tentar te ajudar, vou ajudar fulano, ciclano, beltrano. Hoje, o dono desse comércio, que não tem que estar lá no comércio, ele aprende a usar um chat GPT, ele tira o emprego de uma galera. O emprego não, mas você tira a grana de uma galerinha. Tu acha que isso é algo factível ou você acha que não, cara? Nunca vai... Eu acho o seguinte. Tipo, no ponto que tá hoje, você acha que... Na prática, o que eu acho que vai acontecer? O dono do estabelecimento, ele vai continuar do mesmo jeito. Ele não tem tempo, ele tem boleto pra caramba, ele tem gente pra gerir. Esse cara, na minha experiência, esse cara nunca vai sentar e aprender a usar a ferramenta. Ele quer pagar alguém pra isso. A diferença que eu acho é que é o seguinte, antes ele tinha que pagar 3, 4 profissionais para determinadas coisas. Se ele tiver um meninão esperto agora que sabe utilizar as ferramentas, ele matou 4 empregos e deu para um só, esse emprego. Isso sim. Se não está acontecendo ainda, Em breve. está em delay, porque isso já é realidade. Eu, assim, sei utilizar 3 ferramentas online, né, digitais aí, que eu tiro 3 empregos rapidinho aí, dependendo da empresa. Né? É o que eu já estou ensinando pro meu filho. Beleza, especializa e tal, mas aprende a ser proativo, usar as ferramentas desse mercado e tal. É mais interessante, você acaba criando um emprego novo, que é esse carinha Deve ser que meio manipula cooperador as de IA, ferramentas. Isso. Mas isso vem se perpetuando, né, cara? Isso vem acontecendo há décadas, milhares de anos, né? Isso todo o trabalho vem se otimizando, né? Eu lembro que quando eu estudava lá em São Paulo, 2007, 2008, tinha uns cortadores de cana. Subiam ônibus do norte e nordeste de, tipo, milhares e milhares de pessoas que iam trabalhar, fazer as diárias lá. Então tinha uma temporada, né? E cada máquina colheitadeira de cana que saiu do mercado, ela tomou um emprego de 50 pessoas. Nossa, Cada máquina, entendeu? Naquela temporada. O povo achava que ia acabar o mundo e tal. Foi uma polêmica louca naquela época lá. Eu Já fazia era no crise, colégio, né? De alguma forma já era crise. Eu fazia o colégio agrícola lá e tinha toda... Nossa, negócio e tal. Tanto que foi demandado aí, foi liberando gradualmente, né, a utilização das máquinas e tal e tal. Só que, cara, tudo vai se otimizar. Sim. Tudo, ninguém vai morrer. Tipo, E vai gerar uma nova demanda. exatamente. Vai gerar novos negócios. Porque você precisaria de um profissional extremamente qualificado aí para estar ensinando aquela máquina.
Sim. É alguém que conserta aquela máquina. Querendo ou não, tem a coisa que a máquina ainda não faz. Ah, tu chega lá, tem que separar, tem que ser um olho humano que separa. Tem que tal. limpar a Então máquina. sempre vai continuar a demanda humana. Só que daí, assim, talvez o mundo é injusto nesse sentido. Aquele camarada que cortava a cana lá, ele não teve como aprender a fazer as novas demandas. Aí é um outro assunto. Tem isso mesmo, né? Mas... Creio que não, porque daí seria a questão do que você acabou de dizer sobre a gente investir em conhecimento. Então, o que precisa acontecer na real é cada um buscar investir em si próprio da maneira mais prática e rápida possível, pensando no amanhã, para você não ficar travado, né? não, É é o que inglês, É que o você citou, dia a dia do você trabalho, citou ali então. um caso muito específico. Não sei se aquele cortador de cana ele consegue fazer um curso e já se atualizar. A gente está falando de um cortador de cana, né? Às vezes ele vem uma escassez muito grande de recurso para conseguir se atualizar. E de Mas nesse conhecimento. mercado que a gente está conversando aqui é totalmente possível o pessoal se atualizar. Cara, hoje em dia qualquer buscar guri de 12 anos, mano, com acesso à internet. A pergunta talvez é essa, se um garoto de 15 anos não vai tirar o emprego de um camarada dinossauro de 60 Pai anos de ali. família que Atualizou. sustenta 3, 4. Mas naquela época era muito mais complexo, tecnologia extremamente menor. Cara, todo mundo tem um hoje. Pra que você tá usando ele? Entendeu? Onde que você tá otimizando? O quanto que tá sendo posicionado num modo geral para que as pessoas se atualizem dessa maneira? A verdade é que antes a gente já podia ir na biblioteca aprender física quântica. Ninguém ia. A gente não ia. A gente não vai pegar o nosso celular agora e deixar de ver um vídeo de piada para aprender física quântica. É engraçado. Então o problema está na nossa cabeça, realmente. Eu concordo com você. A gente tem uma ferramenta que tem todo o conhecimento da raça humana na mão e a gente não usa para nada que presta, assim, né? Porque no final das contas, a gente ainda não entendeu que o homem vai ser sempre homem, independente da quantidade. Pô, quando eu era moleque, eu acho Como é que é, rapaz? o homem, ele sempre vai, ele nunca vai deixar de ser homem. O ser humano, ele nunca vai deixar de ser. Dele, pô. Porque, pô, eu lembro quando era moleque. Todo intervalo, todo recreio. Hoje basta querer, irmão. Mano, todo recreio. vai ser o que você mano, quiser. mas sabe qual que é a questão? É que o pessoal não quer, sabe por quê? Ele não pegou ainda. Eu tô ligado. Já peguei a referência, mas é porque o problema é que o pessoal não quer. Não tá nem tão errado. O problema é que a galera não quer. Pô, eu na época de escola, o meu passatempo era ir pra biblioteca ler livro. Eu li os livros do negócio, eu sempre gostei de ler, de estudar. Eu aprendi a desenvolver no primeiro ano do ensino médio. Eu gostava, eu lia, eu queria entender o que era. Mano, hoje em dia o pessoal não tem isso. Aí qual que é a diferença? Você chega hoje, pergunta pra minha esposa. Sempre falo, quando alguém fala, porque eu não pergunto pra minha esposa. O que é que o Lucas gosta de fazer no tempo livre dele? Ler. Estudar. Quando eu não tô lendo, eu tô assistindo um podcast, eu tô fazendo isso, tô fazendo... E, cara, isso tá disponível pra todo mundo. Aí você vê um guri de 15, 16 anos, chega... Mano, o que tu faz com o teu celular? Não, piada. Que a gente tava conversando esses dias, né? Piada, meme. Cara, massa, tem que ter. Também não vou ser um monstro e falar assim, não tem que ter. Pô, eu dou risada pra caramba de meme, mas, cara, se tu não conseguir ter a disciplina de pegar esse mar de conhecimento... Só que isso também é ensinável, cara. Assim, é uma coisa que parte muito Mas de... as pessoas são ensináveis. Você Não, é uma por pessoa exemplo, ensinável. Esse que é o complicado. Tudo bem. Entra num complexo. gancho bem maior. Mas, por exemplo, meu filho eu não dei celular até hoje, né? Ele já tem uns 12, 13 ali, a maioria dos amigos já tem um celular. Eu nunca dei um celular, ele tem acesso a um notebook meu muito bom, com uma prancheta de desenho e tal. E eu fiz total questão que ele não tivesse um celular. Por quê? O celular é uma ferramenta mais hipnótica, mais difícil ele produzir com aquilo ali. Tá? Com o computador, não. O computador já foi criado para produzir. Então, assim, como pai também a gente precisa... Porque a gente fala muito assim, né? Essa meninada de 15 para baixo... Não... Só que, cara, e os pais? Não, 25 para E a baixo. ver- Eu tenho 26 e não acho que eu tô valendo alguma A coisa. grande verdade é que não mudou tanto assim. As ferramentas mudaram, mas é muito parecido. Porque mentalidade a mentalidade, cara, é gerada. Tipo, antes você podia ler livros, assistir palestras e tentar ir atrás de um professor e tal. Agora você tem o celular na mão. Então, para que você usa as ferramentas que você tem?
mudou muito pouco, para falar a verdade. O processamento é mais rápido, tá mais fácil, só que a distração tá muito grande também. E então, assim, tem que rolar essa orientação. Às vezes você, como pai, né, chegar e filho, ó, você tá produzindo alguma coisa? Ah, eu gosto de ver vídeo de videogame. Não, então você não prefere fazer um vídeo? Faz um canal seu. Meu filho tem Detetive Batata. Vou deixar o link na descrição. Detetive Batata é o canal do meu filho de animaçãozinha que ele faz. Ele faz os desenhos dele, anima e faz as historinhas dele. E hoje eu brigo com ele quando ele deixa de fazer as animações dele para ir ficar vendo o vídeo no YouTube. Eu falo, não, cara, você não produziu nada, eu vou tirar esse computador de você. Até você é para produzir. Então eu estou imprimindo na mente dele o quê, cara? Produza coisas. Usa aquilo ali para coisas que vão te dar ganho, que vão te dar mais capacidade e tal. Tá Como diria meu pai, primeiro direito, Você depois tá o treinando lazer. ele, não criando ele. Tá certo? Isso. É isso. Então, é muito louco, cara. Quanto mais, se a gente filosofar muito sobre o mundo digital, a gente vai ver um emburrecimento em massa. Não vai ver não, né? Basta olhar para o lado. Estamos vendo, né? Um emburrecimento em massa, um emburrecimento geracional. E a gente nunca teve tanto acesso à informação, à capacitação rápida, imediata. Né? Então, assim, está acontecendo um problema que, obviamente, não são as ferramentas. Porque a gente pode botar a culpa na ferramenta, né? Ah, a gente fez o celular de um jeito que emburrece as pessoas. Não, mas assim, tá na nossa cabeça, cara. A gente tem acesso a coisa inteligente, a coisa que vai dar uma produtividade. Por que a gente prefere usar para outras coisas? Então, o problema está na tecnologia que a gente estava falando, né? O problema é a tecnologia que vai vir tirar emprego das pessoas ou as pessoas que não evoluem também. Utilizar. Não querem pegar isso e utilizar para produzir. Eu vejo hoje, tem muito essa discussão de tela, né? Não pode ter, principalmente para o desenvolvimento da criança. Não, criança de 4 anos de idade não pode estar com tela, porque não faz bem, isso e aquilo. E eu não tenho opinião 100% formada sobre o assunto, pra ser bem honesto, não tenho uma opinião formada. Eu paro para pensar, o que? 2002 eu estava com 96, você viu que tá devagar, né? 6 para 7 anos. Eu com 6 para 7 anos ganhei... 2002 para 2003 eu ganhei do meu pai o Palm Top dele. Ganhei não, ele tinha o Palm Top, um Z21, eu acho que era, da Palm, que, mano, não sei nem, tipo assim, dava para ler, dava para fazer as coisas, era tela. E meu pai deixava eu desenhar e deixava eu fuçar e ver como é que funcionava a agenda. E deixava, eu nem entendia direito, mas estava ali, queria fuçar e tinha os joguinhos, deixava treinar como é que era. Aí depois ali para 2004, 2005 saiu o HTC, você lembra dos celularzinhos de abrir? Muito cibernético. Ah, eu adoro tecnologia. Aí quando saiu ele me deu isso e eu lembro que eu usava muito e desde muito novo eu tive acesso a celular. Computador foi um pouquinho mais na frente, mas celular eu ganhei meu celular mais novo e tal. E depois passei a ter acesso ao computador. O papai controlava o tempo que a gente ficava no computador. Meu pai montou meio com a lan house no escritório dele. O computador dele era aqui que ele trabalhava e tinha o meu e da minha irmã. E era o horário cravado que podia usar. Não podia, era tudo bloqueado. Meu pai bloqueava tudo quanto é site que você pudesse imaginar. Às vezes até para baixar a cifra de música estava bloqueado. Na verdade, já era difícil achar cifra de música. Mas uma época que não era tão fácil. 2005 pra frente ficou mais fácil. Mas, tipo, eu cresci. Tive tela em vários períodos e assisti televisão também. Muito pouco, mas assisti. E tô aqui. E hoje eu vejo pessoas falando assim, não pode usar tela. Será que você não deve realmente usar tela? Aí eu perguntei pra você aí, Paulo, você que é pai aí de moleque. Tipo assim, será que a gente realmente, o problema tá na tela ou tá na nossa forma de ensinar aquela pessoa a forma de você utilizar aquilo? Porque é o mesmo esquema do, não, você não pode comer carne de porco, porque vai te engordar. Não, calma, peraí. Não é bem assim, vamos sentar. O que tu disse vai responder a tua pergunta. Tu tinha um Z21, que tinha o quê? Dava pra ler, desenhar, fazer o que mais? Jogar. Tu tinha o acesso que tinha hoje, quantidade de informação que tem hoje?
Tu conseguiria ter a mesma quantidade de informação que tem hoje? Não, hoje não. Então, Aí foi esse ali é o- pra 2008, aí já... Esse aí é o problema. A quantidade de informação que tem hoje. Um cérebro que está em total desenvolvimento. Você Mas derramar essa quantidade de informação que tem hoje de maneira assim descontrolada, como as pessoas têm feito, isso é prejudicial a qualquer um. Então você entende que... Então, no final A das qualquer contas, um, o se problema você- não é a tela. É a forma de você utilizá-la. Se você pegar hoje a tela e você, um adulto, Dosar, né? alguém que tem o cérebro já bem desenvolvido, às vezes não totalmente. Não, Mas eu não te tô amo. zoando, é porque é a idade Eu mesmo. tô ligado. E você entrar só em porcaria, uma semana tu tá. Na meba. Pô. Entendeu Esse é o também? processo, essa é a questão. Mas como que você vai conseguir hoje, com tudo que tem essa facilidade que tem, entregar toda essa qualidade? Entender também que não existe muita... Assim, existem ferramentas de você regular. Eu, particularmente, assim, não gosto de... Quando se fala de regulação governamentais, então não gosto. Porque você está transferindo ali uma responsabilidade sua. Mas a verdade é que o quê? Precisa ser regulado. Você como Porque pai você tem uma consegue. criança que ainda não tem a estrutura formada para utilizar aquilo com dosagem É certa. que eu achei incrível você falar isso do teu moleque com 12 anos fazendo as animações. Eu fiquei assim, mano... Sim. Então, assim, ó, mas o meu mais novinho, tem 6, 7 anos. Ele, por exemplo, ele gosta de abrir o tablet e ficar vendo coisa de futebol, que ele já é futebolista. Né? O negócio dele é esporte. Eu tenho uma coisa assim, filho, como ele fica o dia inteiro jogando bola lá fora, no parquinho, eu não vejo um problema quando ele entra em casa e vê um vídeo lá da Copa de 2002, Galvão Bueno, então, entendeu? Agora, se você olha pro seu filho, ele fica ali a informação. Até porque o YouTube, cara... Ele é programado pra você não sair tipo dele. assim, ó, às vezes a gente pensa, é o YouTube ali pra criancinha e tal. Não, ali tem um monte de gente interessada em manipular o seu filho pra gerar vendas também. Então, não, por exemplo, a gente passa por uma... Massa demais, Eu nunca né? nem quis produzir canal Kids. A gente passa todo um conselho assim, em relação a isso. É muito novo, mas a gente já está sofrendo bastante. Sofrendo não, né? A gente já está sujeito a conselhos de ética e segurança da informação ali. Então, não pode simplesmente chegar e fazer qualquer coisa. Mas a verdade é que a gente, com o conhecimento que a gente consegue manipular o seu filho para ele te infernizar, desculpa a palavra, te infernizar até você até comprar comprar alguma o coisa. emprego lá, o brinquedo. É muito mais fácil você gerar retenção de uma criança no vídeo, porque YouTube é retenção. Não é clique, não é nada disso, é retenção. Então é muito mais fácil eu reter criança no meu vídeo. Eu fazer ela se inscrever e pular para a minha próxima sugestão. É muito mais fácil você manipular uma criança com essas ferramentas ali. Então é um ambiente... Tem AdSense para YouTube Kids? Boa pergunta. Cara, eu falei assim, mas eu nunca tentei, né, É uma fazer coisa nada boa. pra criança. Partiu O produzir meu, um negócio. o meu filho tem um canalzinho de animação ali, cara, e assim, bomba. Ele tá com 500 inscritos. Pô. Sem fazer nada. Sem pretensão. Sem postagem regular, nada. Agora faz meses que ele não posta, que ele fica procrastinando. E você vê uma interação, você vê que a galera fica até o final do vídeo dele e tal. Então é mais fácil mexer com esse público. Tem que proteger seu filho disso. Assim como era na época da televisão. Por isso que eu falo, não mudou tanto assim. As ferramentas mudaram. Justamente. Mas eu era um menino viciado em televisão, cara. 2. Era super prejudicial pra mim. Minha mãe me botava na televisão porque eu não incomodava, né? Não tô falando que ela fez por mal. Ela botava, era o jeito que ela tinha ali. Tal, e eu ficava muito na televisão. O que aparecia na televisão? Muitas vezes coisas que não eram legais para criança, cara. Eu ficava ali na televisão. Então é esse o cuidado. Eu não vou falar que a televisão me prejudicou e fritou minha cabeça, mas teve um momento que era excesso. E daí trouxe um comportamento... Tudo que é excesso. Não me matou, cara, mas foi uma coisa que eu deveria ter sido mais protegido. Então fica a dica aí para vocês pais, esse podcast aqui também, preocupado com o seu filho. Isso aí. Mackenzie, patrocina nós. Cara, só para terminar, já que eu já estou aqui com vocês, claro. Sobre o agro, né? Você comentou sobre o agronegócio, tem muita gente do agro que ainda não está e pelo que eu percebi, você atua. Eu presto bastante serviço na área, já prestei serviço para uma concessionária grande aqui e tal. É interessante, porque realmente parece que é uma área que não é digitalizada, o pessoal não se interessa. É uma área que a galera tem dificuldade de entender, né? Cara, quanto mais cedo você entra, mais fácil você dominar. Você se posiciona rápido, você acaba,
né? Aquele time, até aquilo que a gente estava conversando, sobre eu ter entrado na época que eu entrei. Hoje é muito mais difícil para alguém que está chegando me desbancar do meu mercado. Então, por exemplo, o agro ainda é uma área pouco competida, tem pouca gente anunciando ali. Parece que são empresas que pensam ainda de um jeito meio supérfluo, mas já tive experiências assim de com pouca verba colapsar setor de vendas de empresas assim. Com pouquinha verba assim. Por quê? Porque é a mesma premissa. Você vai atrás de um público-alvo. É igual você falar assim, o público do agro não está online. Mentira, ele tá assim. O pessoal só tem que... É porque o pessoal restringe muito a Instagram, como se fosse o mundo gira em torno do Instagram. Não, às vezes o pessoal tá lá no velho Facebook, todo mundo jura que morreu. Tá, às vezes, no YouTube, cara, é um público muito youtuber. No próprio WhatsApp. O WhatsApp não tem como a gente rodar anúncio. Mas tem formas da gente usar o WhatsApp como marketing, sim, cara. Né? Minha mãe, por exemplo, vende os produtinhos dela em grupo de WhatsApp. Então... Eu vou te falar que essas áreas que você achar que o pessoal não está muito digitalizado são as melhores hoje em dia. São áreas que a gente consegue ainda pagar pouco na lead, não tem muita competição. É muito mais fácil hoje eu ir no Google e pagar barato por um camarada que está atrás assim, de insumo tal do que algumas outras áreas. Hoje é uma competição muito grande eu tentar interceptar o cara que está assim, curso de tráfego pago. Agora, o cara que está assim, quero comprar um insumo X. Aquele camarada está atrás do produto, né? Você está interceptando ele. Hoje é muito mais fácil ainda essa área aí. Então, você vê, cara, não tem mais área que não... Assim, eu acho é muito raro ter uma área que não se enquadra, não se encaixa no digital. Tá? Não tem, né? Não, hoje não tem. Eu concordo plenamente contigo. Não tem. O produtor é extremamente antenado. E, cara, o agro é top. Agro é. Popó? Popó? Desculpa, gente, me perdi aqui. Popós bicudos matados pelos pescoços puxados, dizia o Micharia. Senhores, Conhece Micharia, né? Paulinho Micharia. Pelo nome não, cara, desculpa. Não conhece, velho. Putz, tu não é do sul, então. Tu veio faz muito tempo mesmo. Tá certo. Você conhece Rudeville? Não, então também não. Então você não é do sul também, cara. Então... Não, mas eu não sou do sul. Você não é, pô? Não. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Tá. Sou filho de gaúcho. Mas alguém lá do sul que mora, que nasceu e se criou lá no sul, não conhece alguém lá do sul, é sacanagem, né, bicho? Eu não sou de lá, então eu não vou conhecer. Nem adianta falar mais nada. Um pedacinho lá, todos nós nos conhecemos. 3 famílias que mandam lá naquele lugar. Mais algum assunto, senhores, que vale a pena a gente falar? Cara, que bizarro. Eu acho que não, né? Eu tô aqui... Cara, na verdade, se for puxar, a gente vai até... Não. Conversa boa, hein, gente? Chama mais vezes. Se puxar, a gente vai até... E, cara... Ainda mais com um touch chicken assim, né? Pelo amor de Deus, me senti o bichão hoje aqui. Vou fazer uma perguntinha meio chata pra terminar. Polêmica, talvez. Mas, mano, sou dono do negócio. Quero investir. Vou direto pro tráfego. Vou atrás no social media. Eu tenho que escolher um. Eu não consigo bancar 2. Você é dono do negócio e quer vender mais pela internet. Eu preciso aumentar minhas vendas, cara. É bem relativo isso, cara. Às vezes você fazendo um social media bem feito vai gerar vendas, né? O orgânico ainda tem força? Cara, tá ficando cada vez mais elitizado, vamos dizer assim. Tá ficando parecido com a televisão. Você tem as suas cartas marcadas ali que tem seus horários e já ficou para eles. Uhum. Tipo assim, você vai tentar hoje criar conteúdo e competir com o Primo Rico, com, né, determinadas pessoas ali que já dominaram seus nichos. Então eu diria que tem ainda como fazer um trabalho orgânico legal, se for aliado com o tráfego pago, porque tem como você fazer isso sem misturar as duas coisas. Você usa como ferramenta para você atingir mais audiência, mas leva tudo aquilo de uma forma orgânica. Difícil eu explicando desse jeito, sim, mas tem como fazer. Mas assim, nós, meros mortais, nunca vou falar assim, não faça, não tente, né? Você tem que sonhar mesmo. Mas você tem que entender que praticamente está ficando cada vez mais parecido com entrar na televisão.
Não é tão fácil quanto parece. Entendido. A diferença é que a gente tem uma ilusão que é fácil porque a gente abre uma rede social e posta. De graça. Né? Na televisão, não. Você tem que ter um programa, o pessoal tem que te botar lá dentro. O algoritmo é esse papel da televisão hoje. O algoritmo ele vai dizer se você tem espaço ou não. E não se trata de hacks, de engajamento. Porque virou a palavra do momento, né? Engajamento. Só que o pessoal não faz ideia o que é engajamento, O pessoal acha que é só O visualização. pessoal fala assim, né? Tem gente que fala, o algoritmo. Mas o que é um algoritmo? O cara fica assim, o que é um algoritmo? Então, assim, justamente o algoritmo, a questão do engajamento, tem um monte de gente que fala hoje que vai te ensinar a manipular e fazer hacks que vão te... Não, Use esse áudio que a você verdade vai... Isso, a verdade é o quê? A verdade é que você pode Comprei ser... 2 semana passada. Comprou o quê? Eu tô zoando, pô. Deixa eu perguntar, como assim? A verdade é que, assim, ou você é famoso ou você não é. Tá? Para você atuar no orgânico, você tem que criar audiência, você tem que ficar famoso, você tem que criar autoridade, tem que ter um público que realmente te segue ali. Então, talvez a gente consiga num nível assim, tipo, você não vai virar a Virgínia, né? Virgínia? Bilhões de seguidores, não sei. Você consegue criar uma audiência dentro da sua localidade ali de 10 mil, 20 mil pessoas. Tem gente que acha que é bobeira, mas é uma baita audiência, se for de verdade, né? Se realmente você juntou uma audiência de 10, 20 mil pessoas acompanhando seu conteúdo, Caiu as vale duas? a pena. Estamos falando sozinho? Essa aqui ainda tá. Tá segurando? Ah, então tá de boa. Não, mas é isso, assim, rola, mas assim, eu te diria que para nós meros mortais, você vai entrar numa jornada para tentar ficar famoso. Eu te diria para tentar fazer outra coisa. Vai pro subnicho? Não, assim, ó, a gente tá falando de audiência ou de venda? Cara, querendo ou não, quando você gera Não, sem audiência... filosofar. Quando você gera Eu tô audiência... falando de, tô montando uma padaria Não, ou um tô falando... podcast? Não, padaria... Vamos falar da padaria primeiro. Vamos falar A da padaria. padaria não perde tempo tentando criar marketing de conteúdo e tal. Você precisa vender. Então, se posiciona, anuncia que seu pão tá R$1, já tem alta consciência de compra e atrai o público ali que vai vir comprar seu pão. Ponto. Daí é tráfego pago, tá? Não fica tentando fazer hack de não sei o que lá. Se você vai criar audiência, estou montando um podcast, estou montando um canal que eu vou ser influenciador e tal, eu te diria que vale muito a pena usar tráfego pago. Já tive experiências muito legais com isso. No YouTube também? No YouTube a gente atua pouco porque tem pouca gente interessada em fazer isso no YouTube aqui na região. O pessoal é muito instagramzeiro. Mas eu já tive umas experiências no YouTube bem legais. Podemos falar sobre isso também. Mas assim, daí eu te diria que você não está vendendo, você está criando audiência. Então vale a pena usar tráfego pago, mas daí realmente você tem que pensar um pouco mais orgânico. Porque não se trata só de atingir muita gente e tal, Precisa se de trata retenção, de você reter. precisa de- Então se preocupa muito com o conteúdo de valor e tal, e vai crescendo devagar. Se você chega tem um podcast com 10 mil pessoas recorrentes te vendo, isso é muito poderoso. Tem gente que vai falar que é pouco, não. Isso é uma gigante, é um poder gigante mesmo. Tenho 10 pessoas, fãs do meu canal, me seguindo regularmente, que escutam o que eu tô falando, isso é poderosíssimo. Entendido. Show. Então tá. Caramba. Isso aí, né? Beleza, hein? Isso aí. Quer deixar seu zap na descrição? Meu zap não, mas se quiser... Mentoria? Deixa Se seu quiser, Instagram no... você me encontra no rickribeiro.ods, que é no Instagram. Deixa eu ver meu site aqui, que eu esqueço também. Se você quiser entrar direto no site, rickribeiro.com.br. Olha só que autoridade, né? Esqueceu. Show. RICK, né? rickribeiro.com.br, tá? Isso aí. Vai ficar aqui os links, todos os links vão estar aqui na descrição. E, cara, Isso aí. que prazer estar aí contigo. Fechado. Show. Muito bom estar aí contigo. Obrigado pelo convite. Fechado. Tamo aí. Eu sou o Paulo Perim, meu amigo Lucas Rain. Esse foi mais um AutoCast com nosso querido amigo Rick Ribeiro. Tamo junto. Valeu. Nós.